Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. São Luís Maria Grignon de Montfort, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, bom dia a todos. Nós estamos aqui, então, iniciando a primeira viagem de missão de São Paulo Apóstolo. Nós estamos na página 109 do livro do padre Joseph Rosner. A missão em Chipre. Atos 13, versículos de 1 a 12. Após o regresso de Jerusalém a Antioquia, Barnabé e Paulo tiveram a ocasião de observar a diferença entre as duas comunidades. Antioquia era a cidade do ativismo febril e do espírito de iniciativa, e Jerusalém reconhecia sem inveja e com agradecimento a influência do Espírito Santo naquela comunidade a que dera origem. Antioquia começava a sentir-se cada vez mais como centro de decisões do apostolado cristão. E, com efeito, as novas comunidades formadas por ela alinhavam-se já agora, somente 15 anos após a morte do Senhor, como um reluzente colar de pérolas ao longo da costa sírio-fenícia e no vale do Oronte, enquanto Jerusalém continuava a ser a cidade das antigas tradições, nimbada pela irradiação de privilégios sagrados e de recordações sem igual. Ao mesmo tempo, porém, Antioquia era a cidade aberta ao mundo, ao passo que Jerusalém, devido à conversão de inúmeros sacerdotes e fariseus, ia aos poucos caindo no isolamento, como herança do judaísmo cioso da sua superioridade. Passou-se um ano e estamos agora na primavera do ano 45. Reina há algum tempo na igreja de Antioquia uma notável agitação, uma efervescência comparável à de um enxame de abelhas antes de formarem uma nova colmeia. Ultimamente, Paulo tinha pregado com mais frequência sobre a necessidade da tarefa evangelizadora que Jesus lhe havia confiado. Ai de mim, se não evangelizar, exclamava em 1 Coríntios 9,16. Conta-se do Papa São Gregório Magno que, ao ver certa vez no mercado de escravos de Roma uns rapazes oriundos da longínqua Inglaterra, teve a ideia de mandar missionários para lá. Bem pode ser que também Saulo, vendo no porto navios com gente de todos os países, até da Ilíria, da Gália e da Espanha, sentisse súbito e imperioso desejo de fundar missões no estrangeiro. Aqui tem uma lembrança, né? Uma comparação com São Gregório Magno, né? Que mandou, né? Um monge beneditino
ele também era monge beneditino, né, São Gregório Magno, para a Inglaterra, né, no século VI, para evangelizar a Inglaterra. Esse monge era Santo Agostinho, depois foi conhecido como Santo Agostinho de Cantuária, né? E aqui ele lembra, né, que o São Gregório viu, né, uns escravos ingleses sendo vendidos, né, no mercado de Roma, e conversou com eles, né, e ficou sabendo que eles eram oriundos de uma terra que não estava ainda convertida, né? E ele compara isso com Paulo, né, em Antioquia, né, vendo aqueles vários povos, né, estrangeiros que ainda não estavam convertidos, não conheciam ainda a fé, né? 15 anos depois do grande evento universal da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo, né, não conheciam ainda essa notícia da redenção, né? Talvez isso tenha estimulado Paulo na primeira viagem de missão dele, né? Ele não tinha quem mandar, né? Então ele foi. O certo é que vemos um dia a igreja de Antioquia reunir-se na rua de Singon, região onde se concentrava então em Antioquia os católicos, né, para uma cerimônia especial, o primeiro ato religioso de missão que conhecemos. O Conselho dos Anciãos, depois de uma solene deliberação, decretara um jejum geral para conhecer a vontade do Senhor, e agora reunia-se para a cerimônia. No meio da assembleia encontravam-se os 5 homens mais considerados, profetas e doutores. Raras vezes se havia visto uma mistura semelhante num espaço tão reduzido. 3 semitas e 2 africanos, uma espécie de imagem em miniatura da Igreja das Nações. Então veja que coisa interessante, né? Como a igreja se comporta, né, quando ela vai iniciar uma missão, né? Ela pede ao Espírito Santo luzes, né? E ela pede isso fazendo orações e jejum, né? Examinemo-los por ordem de dignidade, esses 5 homens, né? Lá está Barnabé, Cipriota, que já conhecemos. Junto dele encontramos Simão, apelidado de Negro, o que não significa que fosse negro na acepção atual da palavra. Os africanos do norte pertenciam a um outro grupo racial, de pele escura, que também conhecemos por mouros ou berberes. Talvez se tratasse de Simão de Cirene. E neste caso é fácil compreender o seu interesse pela missão cristã. O Cirineu, né? Talvez fosse o Cirineu, aquele que carregou a cruz de Nosso Senhor. Ao lado dele vemos o seu compatriota Lúcio de Cirene. O quarto era Manaim, irmão de leite e camarada de infância do tetrarca Herodes Antipas, o mesmo que mandara assassinar João Batista e escarnecera de Jesus. Irmão de leite e camarada de Herodes Antipas. Os 2 rapazes tinham sido aleitados pela mesma mãe e haviam recebido a mesma educação.
Um deles tornara-se tirano, adúltero, homicida e cúmplice da morte do Senhor. E o outro, o mensageiro do Evangelho de Cristo. Como são diversos os caminhos percorridos pelos homens. É o mistério da graça e da liberdade. Acrescentemos a estes Saulo de Tarso e teremos o grupo mais interessante de missionários que jamais existiu. Então, Barnabé, Simão, que talvez fosse o Simão o Cirineu, né? Lúcio de Cirene, Menahem, que era o irmão de leite de Herodes, e Saulo de Tarso. Terminada a celebração eucarística, mandaram trazer uma urna para a eleição. Mergulhados em oração, os assistentes prostraram-se no chão e de repente levantou-se entre eles uma voz solene e grave, a voz de alguém que recebeu o dom da profecia. Separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que eu os destinei. Logo se ergueram uma segunda e uma terceira voz, e pouco depois, com a veemência própria dos povos do Mediterrâneo, a comunidade repetia entusiasticamente os nomes Barnabé, Saulo. A eleição tornara-se supérflua. Os dois eleitos saíram do círculo e prostraram-se diante do conselho dos anciãos. Os chefes, profetas e mestres impuseram-lhes as mãos, como ainda hoje se costuma fazer na sagração episcopal. Sagração sacerdotal. Era o reconhecimento formal da missão que Paulo recebera diretamente de Cristo, já que a vocação interior é dada por Deus, enquanto o chamamento externo deve vir da Igreja. Merece admiração a ousadia com que a pequena igreja de Antioquia, ainda recém-constituída, já alimentava planos de conquista universal e lhes sacrificava as suas melhores forças, os seus mais brilhantes pregadores. Seria razoável que se fizessem ouvir alguns protestos. Por que havemos de mandar para a missão, precisamente, os nossos melhores homens? Mas o Espírito Santo não gosta de cálculos prudentes, e a igreja de Antioquia curvou-se à sua decisão. Impuseram-lhes as mãos e deixaram-os partir. O Espírito Santo não gosta de cálculos prudentes. Essa frase a gente precisa gravá-la, né? Sempre. Porque muitas vezes, né, nós deixamos de obedecer a um impulso do Espírito Santo, né, por uma falsa prudência, né? Mas o Espírito Santo não gosta de cálculos prudentes, né? Porque simplesmente ele está preocupado com o futuro, né?
Veja que beleza, né, essa celebração, né, de envio de missionários, né? Nós vamos ver celebrações desse tipo, né, em todas as grandes missões, né? Quando, por exemplo, né, São João Bosco começou a mandar missionários para o mundo inteiro, né, ele fazia essas celebrações, né, para mandar os fundadores, né, dos salesianos para o mundo inteiro. Né? E todas as ordens eram assim. Né? Que beleza, né? Que riqueza, né? Que tem a nossa religião, que desde a antiguidade, né? Ano 45, né? Ela começou a fazer o que ela continuou a fazer pelos séculos afora, né? Se tivéssemos assistido a essa cerimônia da rua de Singon, talvez observássemos um rapaz de uns 15 anos que seguia com olhos brilhantes o serviço sagrado e que já nessa altura alimentava por São Paulo aquela ardente veneração que admiramos nos seus escritos. Mais tarde, esse rapaz estará sentado aos pés do apóstolo João, e 30 anos depois dessa cena, na época do imperador Trajano, será lançado aos leões no anfiteatro romano. É o célebre bispo Santo Inácio de Antioquia, que morreu no ano 107 depois de Cristo. O seu martírio é certamente uma das cenas mais comoventes de toda a história da Igreja. O velho bispo, que como Saulo era também cidadão romano, ao ser levado a Roma, aproveitou uma escala do navio em Esmirna para convocar o bispo desta cidade, Policarpo, o último discípulo do apóstolo São João, bem como os bispos de Éfeso e Magnésia, com seus presbíteros, pois queria dar-lhes a sua última bênção. De lá também escreveu as suas 7 epístolas às comunidades da Ásia Menor e de Roma, nas quais se evidencia como estava impregnado do espírito de São Paulo, até nas suas melhores expressões. Se Paulo se denominava prisioneiro por Cristo, Inácio de Antioquia chamava pérolas às suas cadeias. E quando se refere à sua fé, dizendo: junto da espada, junto de Deus. Carta aos cristãos de Esmirna. Temos a impressão de ouvir a voz do próprio apóstolo. Que beleza isso, né? Santo Inácio de Antioquia, a história dele e as suas cartas e essa passagem por Esmirna, né, está registrada na história da Igreja, né? Por exemplo, na história eclesiástica que escreveu Eusébio de Cesareia, né? Essa ida de Santo Inácio, né, de Antioquia a Roma, já condenado, é uma das coisas extraordinárias da história da Igreja, né? E como ele foi agraciado, né,
pelo Espírito Santo, por ter a influência paulina, né? Porque de Antioquia, né? E ter sido discípulo de São João, né? O discípulo bem amado, né? Junto, inclusive, com Policarpo, São Policarpo, também, que morreu também martirizado em Roma, né? Então aqui a gente tem feita, né, pela pena do padre Rosa, né, essa ligação de Santo Inácio com São Paulo, né? Então talvez, né, Santo Inácio muito provavelmente tinha participado dessa celebração do início da missão de São Paulo, né? E certamente ele foi um estudioso das cartas de São Paulo, né? Inclusive por usar expressões paulinas, né, nas suas cartas. Agora começa a grande história das viagens paulinas de missão. Uma verdadeira expedição de Alexandre Magno em sentido inverso. Do Oriente até as colunas de Hércules, até os confins extremos do Ocidente, como diz Clemente de Roma. Abre-se assim uma nova página na história das missões cristãs. Até aquele momento, a Igreja propagara-se unicamente ao longo das costas e das correntes dos rios. Agora começa a penetrar no interior dos países. Numa bela manhã de primavera, época em que se reiniciava a navegação da antiguidade, Barnabé e Saulo, acompanhados pelos presbíteros e por uma grande multidão de fiéis, tomaram a Avenida das Colunas e atravessaram a ponte sobre o Oronte, descendo pelo meio dos hortos até Seleucia. Neste ponto, ainda hoje é possível distinguir, em dias claros, abaixo do nível das águas, dois antigos quebra-mares que se dirigem para o mar aberto. Um traz o nome de São Paulo, o outro de Barnabé. Então, se a gente vê aqui no mapinha que tem na página 108, né? O início da aqui, né? Aqui, ó, o início da viagem, né? De Antioquia, ele foi até a Seleucia e daqui ele tinha o mar, né? O mar aberto para viajar, né? Ele vai começar a viagem dele exatamente nesse ponto aí, né? Em Seleucia, né? Tem no mapinha da cidade, quem está acompanhando pelo livro, na página 89, tem o mapa de Antioquia e tem a porta de onde se sai para Seleucia. No litoral, né? Então ele tinha que atingir o litoral para sair em viagem, né? O pequeno grupo ajoelhou-se no cais para dirigir ao céu uma última oração. Abre aspas. Como são belos os pés daqueles que anunciam a boa nova.
fecha aspas. Isaías 52, 7, Romanos 10, 15. Os passageiros e os marinheiros pagãos nunca tinham visto semelhante espetáculo. Um último abraço e o navio deslizou pelas ondas. Então, gente, olha que coisa incrível, né? Esse momento, né, da oração, desse grupo, né? Esse pequeno grupo que acompanhou, né, Saulo e Barnabé até Seleucia, né? Então eles saíram de Antioquia, né, e foram até Seleucia com os apóstolos, né? Barnabé e Saulo. Nesse momento, né, a igreja estava iniciando a propagação da fé, né, rumo ao Ocidente, né? Digamos assim, esse foi um ato fundador da civilização ocidental, que demoraria séculos, né, obviamente, para se estabelecer no mundo, né? Mas esse é o ato fundador, né? Aquele pequeno grupo, né, que se ajoelhou ali no cais do porto, né, e se despediram. Os componentes desse grupo se despediram de São Paulo e de São Barnabé. Como pulsavam de alegria os corações dos dois apóstolos. Paulo e Barnabé eram amigos íntimos, suficientemente novos para sentirem o natural atrativo de uma aventura pelo desconhecido e traziam no coração a certeza de uma missão divina. E além disso, para Barnabé, acrescentava-se a alegria de levar consigo o seu sobrinho, o jovem João Marcos, que os acompanhava como auxiliar. Muitas expedições audaciosas tinham partido antes e partiriam depois daquele porto. Reis poderosos, generais e grandes exércitos de cruzados, mas a história esqueceu-se deles e apagou o seu rastro. Só permaneceu, vibrante e forte, a obra desses três pobres missionários que certo dia partiram à conquista do mundo inteiro para Cristo. Esse barco cipriota teria merecido uma reputação pelo menos tão grande como as naus de Colombo, pois essa sua travessia não teve menos repercussão mundial do que a do navegador genovês. Como alvo mais próximo da viagem, Barnabé, que era o superior da missão, propôs a ilha de Chipre, sua pátria. Se tivesse dependido de Saulo, a viagem talvez se tivesse orientado noutra direção, porque Chipre não estava situada em nenhuma rota comercial de importância. O cidadão de Tarso via claramente que a semente do Evangelho devia ser lançada nos grandes centros de cruzamento do comércio internacional, mas submeteu-se à ordem do seu chefe, que certamente era apoiado vivamente por Marcos. Então, a viagem, se vocês seguirem aí o mapinha, né?
A viagem passa por Seleucia, sai de Seleucia, né? E passa então por Salamina e Pafos, na ilha de Chipre, né? A costa oriental de Chipre ergue-se do mar deslumbrante de brancura, como as falésias de Dover. Hoje os navios atracam no porto de Larnica, mas naquela época faziam escala em Salamina. Hoje, na época do padre Rosa, né, que fez essa viagem, por isso que ele sabe que os navios atracam em Larnica, né, e não em Salamina. Mas naquela época faziam escala em Salamina, o maior porto mercantil de Chipre, situado ao norte de Famagusta. Os apóstolos desembarcaram ali. Era a pátria de Barnabé, e os seus parentes e amigos saudaram-no efusivamente, recebendo de todo o coração também o seu companheiro Saulo, que com a sua perseguição aos cristãos havia dado ensejo a que os fugitivos de Jerusalém levassem o evangelho até ali. Olha que coisa interessante, né? Paulo reencontrou, né, com pessoas que antigamente ele tinha perseguido, né, e que tinham fugido para Chipre. Cristãos, né? E que por terem fugido para Chipre, tinham levado o evangelho até lá. Umas poucas ruínas recordam hoje a cidade outrora brilhante, na qual a população grega se misturara com os fenícios e os judeus das colônias, desde os dias dos Macabeus. 1 Macabeus 15, 23. Aliás, que a colônia judaica era grande, confirmam-no também as notícias dos grandes massacres de judeus que ali ocorreram no tempo de Trajano. Passaram algumas semanas até que os nossos missionários pudessem falar nas numerosas sinagogas da cidade. Então agora Paulo, enquanto em Antioquia, né, ele se limitava, né, à pregação nas casas particulares, né, e nas praças, ele vai agora começar essa prática, né, que ele vai fazer em todas as cidades por onde ele vai passar, né, a pregação nas sinagogas, né. Segundo parece, os judeus da diáspora eram muito tolerantes nessa ilha, pois não nos consta que tivesse havido nenhum conflito, e Barnabé deve ter se empenhado em evitar todo e qualquer atrito com seus compatriotas. Entre os judeus, os sermãos cristãos sempre exigiam uma digressão histórica que os fundamentasse. Era necessário descrever o Messias como o realizador da expectativa judaica e das grandes tradições dos profetas. Para os fariseus, a ressurreição não oferecia dificuldade especial. As dificuldades só surgiam com atitude em relação à lei mosaica. E qual que é essa dificuldade, né? É que Nosso Senhor veio trazer um novo testamento, né? A lei mosaica perdia, né, a sua importância, né? Lançara-se a semente e as pessoas tinham em que meditar. A levedura começara a fermentar, e Barnabé recolheria os seus frutos
em futuras viagens de missão. Por ora, os missionários preferiram tomar a velha estrada romana que conduzia a Pafos, essa rota que está no mapinha, né? De Salamina a Pafos. Em Pafos, né, onde as montanhas do centro da ilha desciam suavemente até a costa. Então, Pafos também é litoral, né? Do outro lado da ilha, né? Lá de cima puderam contemplar, junto ao mar, a antiga e a nova Pafos. Num dos picos do monte Amato erguia-se o célebre santuário de Afrodite, que, segundo a mitologia, aparecera ali pela primeira vez aos mortais e era celebrada como Vênus Amatúsia, rainha universal da antiguidade. Mas não se tratava da Afrodite de Platão, a ditosa deusa da beleza e da graça dos gregos, e sim a voluptuosa Astarte dos fenícios, com seus mistérios nefandos, o seu feitiço de da fertilidade e a brutal divinização dos instintos mais baixos, cujo culto, em determinados dias, não atraía somente os habitantes da ilha, mas também delegações de outros povos. As sacerdotisas da deusa, geralmente moças muito jovens, exerciam ali o seu triste ofício. Era horrível e monstruosa perversão do culto sírio-fenício de Baal e Astarte, que já conquistara a Grécia e de Cartago teria envenenado todo o Ocidente com seu sopro deletério, se Roma não tivesse se levantado. Avante o ditame da providência. Carthaginem esse delenda. Cartago deve ser destruída. Que é a grande vitória de Roma, né? Da cidade de Roma sobre Cartago, que foi destruída completamente, né? Nessa guerra, né? Não sobrou pedra sobre pedra. O governador romano escolhera a cidade de Nova Pafos para sua residência. Sérgio Paulo, um nobre romano, é descrito por Plínio como um homem de vasta cultura e uma autoridade em questões de ciências naturais, membro da Comissão Imperial para a Regularização do Tibre, espírito aberto aos problemas filosóficos e religiosos. Era um honesto pesquisador da verdade, que lembrava tudo menos o ceticismo enfastiado de Pilatos. Pilatos, lembra, né? O que Pilatos perguntou a Nosso Senhor, né? O que é a verdade, né? Quid est veritas? Veritas, né? São Lucas afirma que era homem prudente, porque procurava claramente ter acesso às verdades sobrenaturais. A atividade de governador da pequena ilha deixava-lhe muito tempo livre para o trabalho intelectual. Ele vai se encontrar, né, com Paulo, esse governador, né, e vai dar atenção, né, a Paulo, e vai ouvi-lo, né,
nós vamos ver a história dele aqui. Então é o Sérgio Paulo, governador de Chipre, né? Governador romano de Chipre. Então nós estamos nos movimentando aqui, né? Lembrem bem, né? No mundo romano, né? No Império Romano, tá certo? Com todas essas terras, né? Pelas quais Paulo passará, será território romano, né? Eu acho que eu vou parar por aqui hoje, porque ainda falta muito a gente terminar essa viagem a Chipre. Deixa eu continuar aqui, pelo menos por mais 2 parágrafos, para ver se a gente termina numa... Eu vou gastar um pouco mais de tempo hoje, para a gente ver se termina num ponto melhor aqui. Como todos os outros procônsules, tinha à sua volta, o Sérgio Paulo, né, uma corte de jovens romanos, filhos de patrícios, que pretendiam formar-se na administração provincial. Para vencer a monotonia da vida de província, parece ter se rodeado também de uma espécie de corte de musas, com sábios, poetas e teósofos, entre os quais o mais célebre era um sábio judeu chamado Bar Jesus. Tratava-se de um desses magos judeus ambulantes, que, à semelhança dos filósofos cínicos, ia de uma parte a outra ostentando as suas artes mágicas. Não devemos imaginá-lo como um feiticeiro ou um curandeiro sem cultura, pois, se o fosse, não teria conquistado a confiança do governador. Era antes um teósofo culto, versado em todas as doutrinas secretas do Egito, da Babilônia e da Pérsia. Nós estamos aqui imersos na pura gnose, né? Antiga. A magia judaica, também com a cabala judaica, né? A magia judaica gozava nessa altura de grande prestígio, baseando a sua autoridade no prestígio dos hierofantes do Egito e mesmo diretamente do próprio Moisés. Aqui tem uma nota um pouco longa, mas é que eu tenho que lê-la porque ela é importante, né? Ser-nos-ia, tô agora na nota. Ser-nos-ia muito difícil compreender o mais importante processo evolutivo da história da religião, isto é, a passagem do paganismo antigo para o modo de vida cristão, se não conhecêssemos o sombrio fundo de ocultismo que permeava toda a sociedade romana. O ocultismo aqui era as várias manifestações da gnose, né? Que nós já estudamos muito. Como já tivemos ocasião de ver, os Atos dos Apóstolos mostram-nos diversos episódios em que o cristianismo teve de combater a magia. Pedro e Simão o Mago. Pedro contra Simão o Mago, né? Paulo e Bar Jesus. Paulo em Éfeso, em Filipos. Trata-se com efeito de acontecimentos sintomáticos dessa época, que refletem o mundo em que Paulo deve atuar. A magia pressupõe um estado de alma que se opõe frontalmente ao religioso. A atitude religiosa consiste em que a criatura tome inteira consciência de sua total dependência em relação ao Criador
em contrapartida, a magia, ao conjurar a divindade mediante a invocação do seu nome, pretende obrigá-la a colocar-se a serviço do homem. O objeto das ciências e práticas ocultas era, na maioria das vezes, obter algum bem material, mas também prometiam o fluido da imortalidade. E se o caminho da filosofia era longo e penoso, impondo práticas ascéticas e uma vida moralmente elevada, pela magia, podia-se comprar um pouco de imortalidade a preços muito acessíveis, pois não faltavam em todas as esquinas uns magos que ofereciam os seus serviços. Na época de Paulo, também o judaísmo havia contribuído em grande medida para enriquecer a literatura ocultista dos gregos. Moisés e Salomão eram considerados geralmente os pais das artes mágicas. E o nome grego, Epsistos, o Altíssimo, com que os judeus helenistas designavam a Deus, era muito empregado nas práticas de feitiçaria. Veja o episódio da moça espírita de Filipos, mencionada em Atos 16, versículos 16 a 18. Então aqui nós vemos o ambiente, né, em que o apostolado de São Paulo e de todos os outros apóstolos, né, foi feito, né, nesse mundo mágico. Aliás, nós estamos vivendo um mundo mágico hoje, né, desde o iluminismo, né, todas as nossas atividades se misturaram, né, com magia e satanismo, né? As grandes corporações financeiras estão mergulhadas em satanismo, né? A ciência está mergulhada em satanismo, os cientistas, né? Nós nós estamos sempre vendo, né? Nós retrocedemos ao paganismo antigo com tonalidades modernas, né? Por isso que a gente chama de neopaganismo, né? Mas retrocedemos a esse ponto, né? Nem por isso devemos, voltando aqui agora o texto, né? Nem por isso devemos ter em pouco a cultura de Sérgio Paulo, pois o próprio Santo Agostinho professou durante 9 anos o ocultismo maniqueu. E mesmo no nosso século iluminado, século XX, né, do padre Rosner, não faltam adeptos da teosofia e de outras doutrinas filosóficas, principalmente as doutrinas espalhadas por uma tal Madame Blavatsky, né, que vocês talvez devem já ter ouvido falar, né? Já então se apreciava extraordinariamente nas casas da aristocracia um certo sopro de ocultismo oriental, que é o mesmo ocultismo que hoje invade o Ocidente, né? A pregação dos 2 missionários tornou-se assunto de todas as conversas, e por fim o governador convidou-os a ir ao seu palácio para falar com ele de religião. Era a primeira vez que o evangelho penetrava na sociedade aristocrática romana. E é fácil compreender que, nessa altura, Paulo e Barnabé tinham invertido os papéis. Neste caso, quem devia agir era o cidadão romano e não o cipriota. Conhecemos o seu método de pregação aos pagãos pelo conteúdo dos seus discursos de Listra, de Tessalônica e de Atenas. Também diante desse auditório, o apóstolo deve ter partido do conhecimento natural de Deus,
do monoteísmo, do Deus imanente, na qual vivemos, nos movemos e somos, do Deus em nós, para chegar ao Deus acima de nós, ao Deus Criador, distinto do mundo, e só depois passar às relações de Deus com os homens e às consequências práticas, isto é, ao culto devido a Deus. Era o método paulino, né? Para os pagãos. Né? Até esse momento, falou com a serenidade de um filósofo, mas inflamou-se ao passar para o item seguinte, isto é, a mensagem de Cristo. E a sua palavra tornou-se uma chama ardente quando começou a relatar a ressurreição de Cristo e a experiência de Damasco, e exaltou o único Kyrios, o único Senhor, em que está encerrada toda a salvação do mundo. Kyrios, Senhor, né? Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie aí está no vocativo, né? Ó Senhor, né? Tende piedade de nós. Kyrios é o nominativo de Senhor, né? Aqui sim é o melhor ponto para a gente parar, né? Então vamos imaginar São Paulo, né, diante do governador de Chipre, um homem culto, um homem pagão, um homem envolvido naquele ambiente de magia, mas um homem curioso, um homem com aspirações de entendimento, né? E que Paulo é convidado a falar, como tantos outros devem ter sido convidados a falar no palácio, né? E aqui é a primeira vez que o cristianismo sobe a escada dos palácios, né? Levará ainda muitos séculos, né, para que Cristo conquiste os palácios, mas essa é a primeira vez, né, que então a doutrina é pregada, né, num palácio aristocrático, né? Então estou na página 115, né, no segundo parágrafo da página. Vamos deixar Paulo até amanhã, né, nesse palácio, e amanhã a gente retoma esse momento aí de Paulo, né? Paulo, Barnabé e Sérgio Paulo, governador, com toda a sua corte, certamente reunida lá nessa reunião, nesse sarau, né, religioso. Então, pergunto a vocês, eu me estendi um pouco mais, né, mas eu pergunto a vocês se vocês têm alguma observação ou pergunta a fazer. Vocês estão caladinhos hoje aí. Professor, nesse trecho que fala que a menina estava com tá um pouco falhando aí no trecho. Fala que a moça estava com o espírito e aí só o São Paulo manda o espírito embora. Eu estava lendo, ele fala, a moça vai atrás falando que o espírito era falando que eles eram de Deus, não sei o que, é mais para envolver na coisa errada e depois levar para porque ela falava que ele era do Altíssimo, eles dois, o Barnabé mais o Paulo. E aí Paulo fala, né, que Paulo manda o espírito embora depois de tanto acorrentar eles. Ué, mas é claro, os demônios sabem que os exorcistas que estão exorcizando,
Eles são do Altíssimo mesmo. Pois é, mas aí ele vai falando que é eles mesmo para envolver, né? Alguma coisa nesse estilo assim, depois... É porque eles reconhecem o Nosso Senhor, né? Os demônios, eles têm uma coisa interessante com os exorcistas, porque eles não só reconhecem qual que é o Senhor por trás do exorcista, como eles são de alguma forma obrigados a dizer a verdade. Existem várias passagens, né? Mas essa moça estava possuída, né? E o espírito é que estava falando da boca. Às vezes, é claro, eles usam esse tipo de sedução, né? Para ver se engana. Mas enganar o Paulo era difícil, né? Você está falando você já está aí com o Novo Testamento lendo, né? A mulher lá dos Atos, né? 16, capítulo 16, né? É assim mesmo. É interessante porque tem muitas referências aos Atos aqui, né? E quem tem tempo, né, de acompanhar a leitura também com a leitura dos Atos, fica muito mais rica essa leitura, né, de São Paulo. Agora, nós já vimos, né, a completa leitura, exatamente. Na história da igreja nós já passamos pelos Atos, né, mas aqui nós vamos repassar, né, por muitas coisas que estão descritas nos Atos de forma resumida, né, e aqui vai ser expandida, né. A Aline está digitando. Ladino, esse demônio. Exatamente. Como todos eles, né? Como todos eles. Então, gente, Deus lhes pague a presença, se não tiver mais ninguém para fazer alguma observação. A paciência, não é? E hoje é um dia de dois grandes santos, né? O santo fundador dos passionistas, né? Cuja ordem foi inspiração tão profunda na vida de Santa Gema Galgani, né? São Paulo da Cruz. E também é dia do grande apóstolo da Vendéia, né? São Luís Maria Grignon de Montfort, né? Que inspirou, né, os vendeianos, né, a lutar contra a Revolução Francesa, né? Infelizmente perderam, mas lutaram, né, bravamente. Então hoje, 28 de abril, um dia importante, né? Tá certo? Tenham todos então um santo dia, que esses dois santos nos deem muitas graças hoje, e amanhã, se Deus quiser, a gente estará aqui na página, segundo parágrafo da página 115, certo? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Luís Maria Grignon de Montfort, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.